Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? Já começamos adorando ao Senhor, colocando as nossas vidas, diante da presença do Pai e sendo gratos a Ele, por podermos mais uma vez estar na sua presença, Quero agradecer a vida de cada um dos queridos que estão conosco mais uma vez essa noite, no nosso 37º culto online. Que o Senhor esteja abençoando aí as nossas vidas e que mais uma vez essa noite possamos estar juntos, com o Senhor em adoração, nessa noite. Quero novamente agradecer ao Senhor pela vida daqueles que nos visitam, daqueles que estão conosco, ao longo nessa jornada, e que o Senhor esteja abençoando aí a vida de cada um de nós, para que juntos possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então feche os seus olhos, eu quero já começar orando, colocando mais essa celebração aí diante do altar do Pai, pedindo a Ele que esteja abençoando as nossas vidas e que tenhamos uma noite de muita adoração, muito louvor, momentos de intercessão, estudo da palavra e que em tudo o Senhor esteja falando e se manifestando a cada coração essa noite. Quero te convidar então a fechar os seus olhos, onde você estiver, para juntos orarmos nesse momento, então colocando esta celebração diante do altar do nosso Pai. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estar mais uma vez, ó Deus, aqui nesse culto de gratidão, de exaltação, de glorificação ao Teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos concede a graça de podermos, mesmo à distância, continuar Te adorando, ó Deus, continuar Te exaltando, continuar glorificando, ó Deus, e bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a oportunidade de celebrar, ó Deus, a Ti. E te peço que nesse momento o Senhor possa estar visitando cada casa que está ao alcance da nossa voz, que está reunida para a nossa celebração. Que o Teu Santo Espírito, que não está de quarentena, possa estar, ó Deus, falando a cada coração essa noite. Falando, ó Deus, a cada um dos queridos e mostrando ensinamentos, pensamentos novos, renovo vindo da Tua parte, ó Deus, sobre as nossas vidas. Continue nos abençoando, recebe então o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos então entregar essa celebração nas Tuas mãos e assim fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a nessa hora abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, verso 18. Vamos ler esse texto? Efésios 6, 18. Efésios capítulo 6, verso 18. Vamos ler esse texto. Quando o apóstolo Paulo diz assim à igreja que está em Éfeso, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nesse culto, onde nós geralmente reservamos um tempo maior para oração, para intercessão, o apóstolo Paulo aqui nos desafia a buscar a oração no Espírito de Deus, diante do Espírito de Deus, em todas as ocasiões, suplicando, clamando, tendo sempre em mente a necessidade de estarmos atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Com esse espírito de gratidão e com esse sentimento de intercessão, seguindo aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta aqui, eu quero te convidar a louvarmos ao Senhor nesse momento juntos. Vamos cantar uma canção cujo título é Eu Creio no Poder da Oração. Não é isso? Você pode repetir aí na sua casa, Eu creio no poder da oração. Conforme nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo então nos desafia a crer nesse poder. No poder da oração, no poder da intercessão, no poder de buscarmos a face do Senhor em todo o tempo. Com esse espírito, então, de gratidão e com esse sentimento de intercessão,
Vamos estar juntos, então, adorando ao Pai nessa hora, com esta canção, Eu Creio no Poder da Oração. Eu creio no poder da oração. Creio também. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, enxergar meus problemas pra abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no Aleluia, né? Deus seja louvado e muito obrigado, né? Temos que agradecer, sempre ser gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de falarmos com Ele através da oração, né? Eu creio no poder da oração, espero que você também creia e aquilo que nós ouvimos, né, nessa noite, de fato, né, que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Nesse momento nós estaremos orando, teremos o nosso primeiro momento de intercessão. A nossa listinha, né, que se renova aí toda semana e nós conseguimos ter uma visualização de quanto Deus tem falado, feito pelo seu povo, né? E na lista dessa semana algumas coisas que já aconteceram, mas nós queremos nesse momento orar nessa primeira oração da noite pelos enfermos da igreja, né? Aquele grupo que tem sido alvo da nossa oração constante, nosso irmão Elias, né, junto com a irmã Regina, nosso irmão Fernando, a nossa irmã Maria, Andréia, né, Giovanni e família, nossa irmã Noêmia, Lurdinha, né, Karina, Cauane, nosso irmão Ezequias, né, e família, e a Isabela, neta da irmã Jane, né, isso também carece das nossas orações. Então nós vamos orar, colocando diante do Senhor os enfermos aí da nossa igreja, aqueles que estão, né, lutando aí contra tratamentos, doenças, que o Senhor esteja com a vida de cada um desses queridos irmãos nessa hora. Feche seus olhos, nós vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de mais uma vez
falar contigo essa noite. Te peço que o Senhor esteja nesse momento, ó Deus, visitando, ó Deus, cada um desses queridos que nós mencionamos aqui, Pai querido. Irmãos nossos que estão em tratamento médico, ó Deus, de doenças às vezes tão desafiadoras, tão duras, mas que o Senhor esteja, ó Deus, visitando cada um deles nessa hora. Temos clamado pela vida deles aqui, ó Deus, semanalmente, diariamente, porque cremos que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, o nosso clamor, e é aquele que cumpre a sua vontade também, ó Deus, em nossas vidas. O Senhor responde às vezes sim, às vezes não, às vezes espera, mas independente da resposta, o Senhor, ó Deus, sempre faz aquilo que entende que é o melhor para nós. Mas nós queremos continuar clamando a Ti, ó Deus, por essas vidas, para que haja cura, para que haja, Deus, restauração das suas vidas, para que também a sua vontade se cumpra na vida de cada um deles. Mas, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos nossos irmãos, Deus, os ajudando, ó Deus, nesses tratamentos médicos, em cada procedimento, em cada processo. Que o Senhor esteja, ó Deus, com eles e que eles se sintam também acolhidos, abraçados, ó Deus, amparados por Ti. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas preciosas. E o nosso desejo, Pai, é que em breve possamos, ó Deus, aqui mudar, ó Deus, esses queridos irmãos de posição na nossa lista. Que ao invés de orarmos, ó Deus, por suas lutas, enfermidade, possamos orar com gratidão a Ti pelas vitórias. Que o Senhor esteja então com eles, as suas famílias da mesma forma. Abençoe cada família, porque sabemos que a doença, o sofrimento traz um impacto, ó Deus, em toda a família. Então que o Senhor esteja ali renovando as forças de cada um dos Teus filhos. Abençoe cada vida. Nós assim, ó Deus, entregamos esses queridos diante do Teu altar mais uma vez e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Salmos. Salmos 56, verso 10. Salmo 56, verso 10. Salmo 56, 10, diz assim a palavra do Senhor: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Né? Então o autor fala aqui da sua confiança em Deus, na palavra desse Deus, e nesse Deus o qual ele tem o prazer, né, de louvar e de adorar. Então eu quero te convidar a mais uma vez cantarmos louvores ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com um cântico que diz: eu te louvarei, né? Seguindo aquilo que o salmista também nos conclama nessa noite. E dizemos então que o Senhor Jesus é a razão da nossa adoração. Vamos juntos então cantar. Eu quero te convidar a fazer da sua casa, da onde você estiver reunido com a sua família nesse momento, um altar de adoração ao nosso Deus. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, eu confio.
a salvação venha de graça. Hoje a gozo em meu coração, no canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, né? Eu te louvarei, meu bom Jesus. E com esse sentimento no coração, vamos ter mais um momento de oração agora de gratidão a Deus, né? Quero incluir também aqui na nossa oração a nossa irmã Leci, amiga da nossa irmã Célia, também tem sido alvo constante nas nossas orações. A irmã Elisa agradece aos amigos, né? Pelos amigos do trabalho que se recuperarem aí do Covid. Queremos também agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, tanto de casamento quanto de idade. Queremos também agradecer, né, pela recuperação da nossa irmã Alexandra. Deus seja louvado por isso, né? Ela se recuperou também aí do Covid-19. E tem dois motivos aqui muito especiais de agradecimento a Deus que eu queria compartilhar com a igreja, realmente com uma expressão de gratidão muito profunda ao nosso Pai, né? Primeiro, quero dizer para os irmãos que a nossa irmã Lurdinha, né, conseguiu uma grande vitória nos últimos dias e conseguiu sair da sua aposentadoria, né? Então a Lurdinha conseguiu aí, depois de muita luta, né, se aposentar, e nós louvamos muito a Deus por isso, por essa vitória da Lurdinha, algo que ela já estava batalhando há muito tempo, né? E uma outra notícia que eu quero trazer também nessa mesma linha é dizer para os irmãos, né, que ainda não sabem, que a nossa irmã Regina também, depois de muita luta, né, também conseguiu se aposentar, agora no dia 1º de junho. E nós louvamos a Deus aí, porque não foi fácil, né? Foi um trabalho aí conjunto da área de administração, da área de finanças, com apoio da Cris e do Fred, né? Que estiveram à frente aí desse trabalho, né? Então nós louvamos a Deus, porque a nossa irmã Regina conseguiu então se aposentar, tá bom? E depois de muita luta e muitos anos de aguardando, né? Ela finalmente alcançou essa bênção, uma bênção para nós enquanto igreja também, né? Estamos vendo agora os últimos detalhes aí com relação aos procedimentos legais, né? Para os próximos passos aí desse processo, né? De aposentadoria, de desligamento e tudo mais. Mas queremos louvar a Deus por isso. E estamos muito felizes, né? É aquilo que nós temos dito aqui desde o início da quarentena, né? A Trindade não está de quarentena, não é isso? Mesmo diante do isolamento social, mesmo diante das crises, Deus continua atuando, né? Deus continua movendo, né, as coisas. E nós percebemos, então, nesses dois casos, aí, nesses dois exemplos, né, da Lurdinha, da irmã Regina, que talvez no momento mais improvável foi que a bênção chegou. Não é isso? Ou seja, Deus não está de quarentena, a Trindade não está de quarentena, louvado seja o Senhor por isso, né? Então estou muito feliz por essas notícias e vamos orar agora agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, né? Por curas, por recuperação de doença,
por vida, né, de casamento, por vida de idade, por vitórias esperadas há tanto tempo, como a aposentadoria da Lourdinha e a aposentadoria da nossa irmã Regina. Que o Senhor esteja, então, nos fortalecendo aí, para que também possamos continuar alcançando vitórias, né, a cada dia. Então, feche seus olhos, vamos novamente orar, agora agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nós mais uma vez nos achegamos a Ti para orar, e nessa oração, Deus, nós queremos expressar a gratidão dos nossos corações ao Senhor. Muito obrigado, porque nós temos aqui semana após semana colocado situações diante do Senhor e temos visto a sua resposta, o seu mover, o seu agir em favor do seu povo. Muito obrigado pelos aniversariantes da semana, tanto de vida quanto de casamento, porque o Senhor concedeu aos teus filhos mais um ano de vida conjugal, mais um ano de vida, de idade. Muito obrigado, porque isso mostra que o Senhor tem cuidado de nós também, porque a vida é um milagre. E cada dia, cada minuto, cada momento é um milagre que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Muito obrigado pelo milagre da vida. Nós também queremos agradecer a Ti pela vida da nossa irmã Alexandra, que, ó Deus, conseguiu, ó Pai, se recuperar ali do Covid-19, já está em casa. Nós louvamos a Ti por essa vitória, Pai querido. Sabemos que a sua filha passou dias de lutas, a família também, mas nós Te louvamos porque ela foi vencedora, ó Deus, e nós glorificamos o Teu nome nesse sentido. Muito obrigado por cada médico que esteve envolvido no processo. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que esteve ali junto com ela nesse momento, Pai. Nós louvamos o Teu nome por essa vitória, porque essa vitória, ó Deus, não é nossa, a vitória é do Senhor. É porque é o Senhor que nos dá condições, ó Deus, de lutar as nossas lutas. O Senhor está conosco em cada momento. Muito obrigado, então, por essa vitória. E queremos também agradecer a Ti, ó Deus, por essas vitórias também na vida da nossa irmã Lourdinha, na vida, ó Deus, da nossa irmã Regina, Pai querido. Essas aposentadorias tão esperadas, tão difíceis de acontecer, mas nós louvamos o Teu nome porque o Senhor foi fiel para conosco. Muito obrigado por cada irmão que pôde, ó Deus, se envolver, ó Deus, nesse desafio, especialmente em relação à nossa irmã Regina, de estar ali, ó Deus, no INSS, de tantas coisas que precisamos resolver para que esse momento pudesse chegar. Mas eu Te louvo por cada irmão que pôde dar a sua contribuição, da nossa administração, ó Deus, que também se preparou para esse momento, para que a igreja estivesse apta para quando esse momento chegar a deixar tudo correto da melhor forma. Então, continue nos abençoando, Pai amado. Muito obrigado por essas vitórias, porque essas vitórias enchem nosso coração de alegria, enche-nos, ó Deus, de motivação, de continuar declarando que o Senhor é o nosso Deus grandioso, maravilhoso e poderoso. Muito obrigado por essas dádivas. Nós assim oramos a Ti, então, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero, antes da gente entrar na palavra dessa noite, também deixar aqui alguns avisos. Quero agradecer aqueles irmãos que têm estado conosco aí nesse trabalho da quarentena solidária, não é isso? A quarentena solidária, ela tem ocorrido diariamente na nossa igreja, das 15 às 17 horas, não é isso? E na quarentena solidária você pode trocar 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza por uma máscara. Então tem sido bênção. Nós na semana retrasada já havíamos alcançado cerca de 4 famílias com cesta básica. Na semana passada também. Hoje eu vou colocar um vídeo aqui de uma experiência vivida, né, pela nossa área de ação social, mas eu vou passar no domingo pela manhã, não é isso? Quando a nossa área de ação social abençoou famílias circenses de um circo ali em Santa Cruz, né, levando cestas básicas, levando roupas, e aqueles queridos que receberam a doação gravaram um vídeo agradecendo a cada um de nós, a igreja e a área de ação social, né, por esse cuidado, por esse carinho, né? No domingo pela manhã, então, nós estaremos passando esse vídeo, mas mostra a importância do trabalho da quarentena solidária, né? A igreja, o templo nesse momento está fechado, mas a obra de Deus, ela continua aí a todo vapor. Falando nisso,
quero dizer aos irmãos que ontem tivemos uma reunião com a liderança da igreja para tratar de alguns assuntos, entre eles, né, a questão que envolve a nossa volta para os cultos, aos cultos presenciais e atividades na igreja, né? Nós estabelecemos então um protocolo com algumas ações que nós precisaremos colocar em prática para a volta das atividades na igreja, e foi consenso da liderança que ainda é cedo, né, para voltarmos às atividades presenciais. Precisaremos observar mais um pouco aí algumas questões relacionadas a esse período que a gente está vivendo, mas a gente se comprometeu de estar preparando a igreja para a reabertura, né? Então nós estaremos dentro do protocolo que foi consensado com a liderança, né? Preparando, né, algumas coisas que nós estaremos ajustando a igreja para a reabertura do culto, e voltaremos a nos falar lá para meado de julho, ficou combinado aí com a liderança, para estabelecer uma data de reabertura ou ver como estará a situação lá naquele momento. Então continue em oração, continuemos atentos ao que está acontecendo, não é isso? Precisamos tomar cuidado porque é um passo importante, né? Nós precisamos reabrir e retomar as nossas atividades, é o desejo do coração, certamente, de cada um de nós, mas precisa ser um passo bem dado, porque depois que nós retomarmos as atividades, não poderemos fechar a igreja, vamos dizer assim, né? A não ser que as autoridades mandem fechar, mas temos que tomar todo o cuidado para reiniciar as nossas atividades presenciais, com todo o cuidado, com tudo aquilo que for necessário, dentro de um protocolo bem estabelecido aí pela liderança, e assim nós em breve estaremos dando mais detalhes aos irmãos. Então, os irmãos continuem em oração, os irmãos continuem aguardando, divulguem para aqueles que talvez não tenham acesso aqui ao culto online, né, estejam com alguma dificuldade. Pela nossa estatística, o culto online tem atingido aí cerca de 80% da igreja, né? Então, grande parte da igreja tem acesso aos cultos online. Alguns irmãos não têm assistido por alguma razão pessoal, mas têm condições de assistir. Outros, talvez por questões tecnológicas, é uma minoria, né? Mas estamos preocupados com essa questão também. Mas o culto online tem atingido um bom número de pessoas da igreja, um bom número de membros. Então, daí também a nossa tranquilidade de fazer com bastante responsabilidade essa volta, para que quando nós voltarmos, possamos voltar de uma forma bem tranquila, bem responsável, tá? Então esteja orando por isso, divulguem entre as pessoas que vocês conhecem, né? A igreja já está se mobilizando para voltar, já estamos nos preparando, melhorando a estrutura, e lá para meados de julho vamos voltar a nos reunir com a liderança, se nada mudar até lá, para estabelecer mais algumas coisas e ver se já é possível retomar a atividade, quando seria a data dessa reabertura, tá? Então, que os irmãos estejam orando aí nesse sentido, para que em breve possamos estar juntos também ali no templo, adorando ao Senhor. Porque juntos nós já estamos, não é isso? Estamos juntos aqui, mas certamente também desejamos estar juntos no templo para adorarmos ao Senhor ali, reunidos no mesmo ambiente, tá bom? Então esteja orando por isso, estejam atentos. Qualquer dúvida depois podem me procurar no privado, lá no WhatsApp da igreja, ou fazer um contato comigo, tá? Que eu esclareço qualquer dúvida adicional, tá bom? Irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 13, Jó 13, onde leremos versos de 1 a 3. Nós estamos falando sobre sofrimento, né? É o nosso quarto encontro aí, a quarta semana seguida sobre a questão do sofrimento. É um dos pilares aí que nós separamos para falar quando pensamos no cristianismo descomplicado, né? Sobre essas questões da fé, algumas dúvidas relacionadas à nossa caminhada cristã. E em função daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos falando um pouco sobre a questão do sofrimento. É o nosso quarto encontro. Nós já falamos, né? Por que o mal existe? Tudo com base no livro de Jó, não é isso? Isso realmente está acontecendo comigo?
O que dizer a quem está sofrendo, semana passada e hoje, para onde ir quando estamos sofrendo? Parte 1, porque esse estudo terá duas partes. Primeira parte hoje, a segunda parte na semana que vem, né? Então, a pergunta de hoje é: para onde ir quando estamos sofrendo? Tá? Então, Jó, capítulo 13, verso de 1 a 3. Deixa eu ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra de Deus: meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Pergunta de hoje, nessa primeira parte do nosso estudo, é: para onde ir quando estamos sofrendo? Né? Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Jó, porque estaremos tirando, né, alguns versículos aí desse livro para tentar, né, responder essa pergunta. Feche seus olhos, então, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. E te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, falando aos nossos corações e nos ajudando a entender a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos diante de um tema tão difícil, que o Senhor esteja falando aos nossos corações essa noite, mais uma vez. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Bom, voltamos então a falar sobre o tema do sofrimento, né, com base na vida de Jó. E uma pergunta que surge para nós é: para onde ir quando nós estamos sofrendo? Jó certamente é um dos livros mais desafiadores para a nossa cultura moderna, né? É um dos livros mais desafiadores para o século XXI. Porque na figura de Jó há um paradoxo. Se de um lado, né, o ser humano sofredor recebe ali a acolhida e simpatia de todos os que estão ali ao seu redor, por outro lado, a mensagem central de Jó ela permanece um pouco incompreendida ou de difícil compreensão para nós. Nós olhamos para Jó, aquele homem piedoso que estava sofrendo, e aos nossos olhos nós temos uma certa simpatia por aquele personagem, pela sua força de vontade, pelo seu desejo de viver, né? Por tantas coisas que ele deixa de exemplo para nós. Por outro lado, uma coisa nos causa um certo espanto e uma certa dificuldade quando olhamos para a nossa realidade hoje, quando olhamos para o tempo presente, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para o século XXI onde nós estamos vivendo, né? E qual é a incompreensão que bate no nosso coração quando nos deparamos com a história de Jó? É a questão que envolve a busca da felicidade. O livro de Jó nos choca também, ou choca os pilares da sociedade que nós estamos vivendo, porque vai de encontro exatamente a uma coisa que é muito importante para nós, a nossa cultura hoje, que é buscar a felicidade. Vivemos numa época onde a felicidade é um dos direitos inalienáveis, quase que não sai, né, dos seres humanos, né, como declara aí a Declaração da Independência dos Estados Unidos, não é isso? Evidentemente que não há nenhum pecado em querer ser feliz. Evidentemente que não há nenhum pecado em querer buscar a felicidade. Contudo, né, conforme nós já falamos aqui em alguns momentos, a vida não é feita só de momentos felizes. Existem os momentos de desafios, existem os momentos de dores, existem os momentos de sofrimento, e às vezes a busca exacerbada pela felicidade ou o impacto em nossas vidas de algo que nos cause dor ou sofrimento pode desestabilizar toda a nossa caminhada. Existe o desejo, né, pela busca da felicidade, e às vezes o desejo pela busca da felicidade está atrelado, muitas das vezes, em nosso tempo, aos desejos de coisas materiais, né? E isso, então, acaba trazendo aos nossos corações um pouco de uma contrariedade em relação à vida quando nós olhamos para a vida de Jó. Alguém disse certa vez que a verdadeira felicidade consiste em pequenas coisas. Um pequeno iate, um pequeno Rolex, uma pequena mansão e uma pequena fortuna. Mas quando nós lemos o livro de Jó,
ou qualquer outro livro da Bíblia, nós vemos que a perspectiva na vida de Jó, ou a perspectiva na Bíblia a respeito da felicidade humana, ela nos causa uma certa dificuldade de compreensão. Porque a compreensão da felicidade, da bem-aventurança, de ser feliz do ponto de vista bíblico, ou seja, do ponto de vista daquilo que é espiritual, ele é muito diferente, né, daquilo que às vezes nós desejamos, né, ou compreendemos em nossas vidas, daquilo que é busca da felicidade do ponto de vista da nossa existência. O pastor Valdinei Ferreira, eu tenho mencionado bastante ele, né, que é o escritor desse livrinho aqui, Perguntas de Jó, que tem me ajudado bastante. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que para entender a mensagem do livro de Jó, é preciso aceitar o que hoje soa como um escândalo, uma verdadeira brutalidade. O que seria? Que os planos de Deus para a minha vida são maiores do que meus próprios planos de felicidade e de bem-estar. Às vezes os planos que Deus tem para a vida de cada um de nós estão desassociados dos planos que nós temos para nós, ou do nosso entendimento daquilo que é bem-estar e daquilo que é felicidade. Então, diante da luta da felicidade, ou diante da inescapável realidade do sofrimento, a pergunta que fica no meu coração é exatamente isso, né? Diante da inescapável realidade do sofrimento, mesmo que estejamos lutando para alcançar a felicidade, mas para onde devemos ir quando nós estamos sofrendo? E quando eu olho para a vida de Jó, eu percebo que Jó é alguém que pode nos dar essa resposta. Porque Jó, de fato, foi alguém que sofreu, e muito, foi alguém que viveu muitas dores, e é alguém que mostra para nós que diante do sofrimento, para onde nós devemos ir. Diante das nossas dores, o caminho que nós devemos percorrer. Jó deixa para nós pegadas, ainda que dolorosas, de quando nos depararmos com o desafio de sofrimento, para onde nós devemos seguir, né? Então, eu quero, na primeira parte, falar hoje, e semana que vem, uma outra parte, de alguns caminhos que Jó deixa para nós diante da realidade do sofrimento. Para onde nós devemos ir quando nos depararmos, né, com a situação dolorosa, a situação do sofrimento na nossa vida e na nossa caminhada. Então, eu quero te convidar a você deixar sua Bíblia aberta em Jó, que nós estaremos saltando aí alguns capítulos e versículos, porque do capítulo 3 em diante, começa aquilo que nós falamos na semana passada, o diálogo de Jó com seus amigos. E nesse diálogo de Jó com seus amigos, Jó vai apontando então para nós qual é o caminho daquele que sofre. Aonde aquele que sofre deve buscar, né, alívio para suas dores. Diante do sofrimento, para onde ir? Jó então aponta para nós esse caminho em alguns versículos então desse livro. O primeiro texto que eu quero te convidar a ler, marca na sua Bíblia aí, está lá em Jó, capítulo 13, verso de 14 a 16. O texto fala assim: por que me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Primeira coisa, então, que Jó deixa aqui para nós, primeiro aspecto, né, de onde nós devemos ir, quando nós estamos sofrendo, é que diante do sofrimento, Jó nos desafia a confiar no caminho da salvação. Diante do sofrimento, guarde o seu coração e anote aí. Confie no caminho da salvação. Porque será que existe distinção entre o sofrimento de quem é justo ou um crente sobre o sofrimento daquele que é um ímpio ou um não crente? A Bíblia afirma que, na verdade, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, não é isso? Lá em Mateus 5,45, Jesus fala, porque para que venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Então, todos nós estamos fadados ao sofrimento. Mas será que há distinção entre o sofrimento do justo e o do ímpio? Jó nos mostra aqui que sim. Jó nos mostra que no final das contas, no final da história,
há distinção, sim, entre o sofrimento do justo e entre o sofrimento do ímpio. Ele fala aqui, no verso 16, o quê? Isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Jó mostra, então, uma primeira coisa aqui, que um antídoto para nos ajudar a vencer a questão do sofrimento e um dos caminhos que deve ser apontado para quem está sofrendo é o caminho da salvação. O caminho da salvação, irmãos, é o caminho de reconhecer, né, a Deus, reconhecer a Jesus como que Senhor e Salvador de nossas vidas. Entendemos isso hoje, né, do ponto de vista do cristianismo. Mas Jó, já naquela época, ele entendia que o caminho para a salvação que o levava a Deus, como alguém que era um justo diante de Deus, fazia com que o seu sofrimento no final tivesse uma conclusão, tivesse um final totalmente diferente daqueles que não entendiam o caminho da salvação. Então, o caminho da salvação, ou entender o caminho da salvação, ou andar no caminho da salvação, é o primeiro ponto, né, que nós devemos ter no nosso coração quando nós estamos diante do nosso sofrimento. Porque o sofrimento, ele um dia terá fim, mas ele terá fim se você andar no caminho da salvação. Se você andar no caminho da salvação, ele terá fim, né? Jesus, o apóstolo João, milhares de anos depois de Jó, não é isso? Ele ressalta essa realidade espiritual. Lá em João 14, de 1 a 3, o que é que ele fala? Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito, vou lhe preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. O que João está dizendo? Olha, eu estou indo, acalma o seu coração, né? Continue acreditando em Deus e fiquem tranquilos, que eu estou indo na frente preparar um lugar especial para vocês. Né? E depois lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, ele fala que lugar é esse. Diz lá, Apocalipse 21, de 1 a 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mesmo Jó, estando há alguns anos, muitos anos antes de João ter escrito isso, mas ele já aponta na sua fala que diante do sofrimento é necessário confiar no caminho da salvação. É o que ele fala, né? Ele diz que mesmo diante de toda a dor que ele estava sentindo, mesmo diante de toda a amargura do seu coração, de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento, mas ele colocava suas vidas nas mãos de Deus, porque Deus um dia lhe daria a libertação. E diz mais, né? Porque nenhum ímpio ousaria apresentar-se diante dele. Ou seja, diante da salvação, diante do nosso sofrimento, precisamos confiar no caminho da salvação. O caminho da salvação pode ser um caminho, às vezes, duro na nossa trajetória. Pode ser um caminho duro, às vezes, na nossa caminhada. Mas o caminho da salvação é um lugar, né, para onde nós devemos sempre pensar quando estamos diante das nossas lutas, dos nossos sofrimentos e das nossas dores. É o caminho onde nós devemos ter uma visão, né? É um caminho para nós onde devemos sempre olhar e caminhar naquela direção e entender que o sofrimento de hoje, um dia, né, terá um final feliz. Segunda coisa que Jó deixa para nós está agora no capítulo 14. Vai lá. Eu falei que a gente ia salpicar alguns capítulos, né? Capítulos 14, versos de 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9. Diz assim, para árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como se fossem muda plantada. Segunda coisa, então,
que Jó deixa para nós aqui é que diante do sofrimento precisamos manter a rota da esperança. Anota aí no seu coração, na sua Bíblia. Diante do sofrimento, mantenha a rota da esperança. O que é esperança? Esperança é ter convicção da realidade de alguma coisa que se espera. Esperança na Bíblia significa confiança, significa expectativa. Na Bíblia, a palavra esperança transmite esse sentido pleno de confiança. E a Bíblia nos fala que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor, não é isso? Salmos 146, 5. Ou como o profeta Jeremias fala, né? Que bendito é o varão, é o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança, porque é plantado como árvore junto às ribeiras, onde vêm as dificuldades da vida, mas mesmo assim as suas folhas não caem e permanecem verdes. Jó mostra que diante do sofrimento, a esperança é algo fundamental. Ele compara a sua dor a uma árvore que foi cortada, não é isso? Uma árvore que foi cortada, tem até uma música que conta essa história aqui, né? É uma árvore que foi cortada, mas a sua raiz permanece firmada no solo. E quando chega o que ele chama de cheiro das águas, né? Ou quando as águas chegam, aquela raiz, mesmo cortada, mesmo tendo passado por sofrimento, né? Poderá, ao cheiro das águas, brotar novos ramos e nascer, né? Novos ramos ali, mesmo depois de todo aquele processo de dor. Ou seja, um dos caminhos para quem está sofrendo é o caminho da esperança, de acreditar que mesmo depois de algo doloroso, como o corte de um tronco de uma árvore, né? Mencionado aqui por Jó, mas que diante do cheiro das águas, diante de um renovo vindo espiritualmente, podemos dizer assim, da parte de Deus, ainda pode se brotar novos ramos, ainda pode nascer novas folhas, algumas coisas ainda podem acontecer, mesmo depois de um processo doloroso. A dor, o sofrimento, faz parte da caminhada cristã, não é isso? O sofrimento, a Bíblia nos mostra que a aflição, ela alcança também o cristão, mas ela produz na vida do crente um processo. Lá em Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Não só isso, diz ele, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, diante do sofrimento, Jó deixa para nós mais uma rota que nós não devemos nunca nos desviar, né? Devemos ir também pela rota da esperança. Diante do sofrimento, mantenha a rota da esperança. Jó deixa para nós também mais esse caminho, né? E uma direção para quem está sofrendo. Ele conhecia a realidade da dor, do sofrimento de perto. E nos textos que nós estamos lendo, ele vai dando declarações para nós de como se manter firme diante do sofrimento e da dor. Então, segunda coisa que Jó deixa para nós é que diante do sofrimento devemos manter a rota da esperança. É algo que precisa estar vivo, né, em nossos corações. Alguém disse certa vez que a esperança é a última que morre. De fato, é algo que precisamos ter no coração, precisamos ter em nossas vidas. E Jó, então, deixa para nós que, diante do sofrimento, é necessário sempre caminhar na rota da esperança, crendo que, ao cheiro das águas, no renovo, né, que pode chegar, com a presença de Deus, mesmo uma árvore cortada no seu tronco, mas se a raiz, né, daquela árvore, ou seja, se a fé continuar firmada, a presença das águas renovadoras ali pode fazer que surjam novos brotos, pode fazer com que surjam novas folhas, que aquela árvore possa renascer mesmo depois de um tempo de sofrimento. Diante do sofrimento, então, mantenha-se firme na rota da esperança. A rota da esperança é algo, é um lugar onde nós devemos sempre ir, né, diante da realidade da dor e do sofrimento. Terceira coisa que eu quero falar agora está lá no capítulo 19. Vai lá. Jó 19, de 25 a 27. Jó 19, de 25 a 27. O que o texto fala?
Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Terceira coisa que Jó deixa para nós aqui é que diante do sofrimento, acredite nos passos do Redentor, né? É interessante como é que Jó, tantos anos antes de Jesus vir esse mundo, dá uma declaração de fé, né? Muito interessante aqui para nós. O termo redentor aqui, né, um termo goel do hebraico, né, significa um libertador, significa um protetor, um justificador, né, um resgatador. E Deus frequentemente ele é denominado assim no Antigo Testamento, não é isso? Já que esse termo mostra ou reivindica os direitos de Deus de proteger, de libertar, de justificar, de abençoar os seus filhos. É esse Redentor que Jó está dizendo aqui, né? É o Redentor que vai livrá-lo das acusações. É o Redentor que vai ajudá-lo na sua caminhada de fé, né? É o Redentor que vai ajudá-lo a sair do desencorajamento, do desânimo e poder avançar. A confiança de Jó, então, mostra o progresso e a força espiritual que ele está vivendo, mesmo diante do sofrimento. Não é isso? Para Jó, falando assim uma linguagem bem popular para nós hoje, ele está dizendo o seguinte: a história ainda não acabou. Deus pode mudar a sua vida, não é isso? Deus pode mudar alguma coisa ruim e transformar numa coisa surpreendente. E Jó então sabia que diante do seu sofrimento, só o poder de Deus poderia tirá-lo daquela situação. Por isso ele fala, né, que o seu Redentor vive. E é interessante que a única pessoa que se encaixa na Bíblia perfeitamente, com todos os atributos que Jó fala aqui, é a pessoa de Jesus. É interessante como Jó, lá atrás, né, mas olhando para as promessas de Deus, ele já aponta na sua crença, na sua fé em Jesus. Nesse Redentor que estaria ali o ajudando, né, o resgatando de todos os seus infortúnios, de toda a sua dor naquele momento, né? Os comentaristas acreditam que esse texto de Jó é um texto profético, é um texto que faz referência à pessoa de Jesus Cristo e até mesmo à sua ressurreição, né? Apesar do Antigo Testamento falar muito pouco sobre ressurreição, mas esse texto de Jó e o texto de Daniel 12:2 são considerados muito claros a respeito desse assunto. Na visão dos estudiosos, esse texto de Jó aponta para Cristo, que seria o quê? O primogênito entre os mortos, que seria aquele que ressuscitaria para que todos pudessem ressuscitar. De fato, é uma alusão, né, profética à obra de Cristo. E ele mostra então que diante do sofrimento, diante da dor, diante da desesperança, diante de tantas coisas que ele estava sentindo naquele momento, diante do seu sofrimento, ele precisava então acreditar nos passos do Redentor. Então, o terceiro caminho aqui que Jó deixa para a gente é que diante do sofrimento precisamos olhar para o nosso Redentor. Precisamos acreditar nos passos desse Redentor, não é isso? Ele fala exatamente isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseio no meu peito e no meu coração. Diante do sofrimento, então, precisamos também acreditar nos passos do Redentor. Acreditar que a vida, né, ela, mesmo diante das dores, nos dá também essa esperança de olhar para Jesus, de olhar para o nosso Redentor e acreditar naquilo que ele fez por nós e continua fazendo por cada um de nós em nossas vidas, né? A conclusão, então, dessa nossa breve palavra de hoje é: para onde ir quando nós estamos sofrendo? Jó, nessa primeira parte, deixa para nós 3 caminhos apontados que você, meu irmão, minha irmã, precisa ter no seu coração, que eu preciso ter no meu coração, né? Diante do sofrimento, para onde nós devemos ir? Precisamos confiar no caminho da salvação. Como Jó coloca, né? Ele mostra a distinção entre ímpios
e justos. E mostra que o caminho da salvação é algo realmente especial para a vida do justo, mesmo diante do sofrimento. Ele mostra que diante do sofrimento precisamos manter a rota da esperança. É um outro lugar para onde nós devemos sempre ir, né? Ter a esperança, acreditar. Mesmo que, ele faz a comparação, né? Uma árvore seja cortada ali no tronco, perca toda, né, as suas folhas, os seus galhos, mas aquela árvore, se ela estiver enraizada ao cheiro das águas, ou seja, na presença, quando chega ali um cuidado, né, vindo da parte de Deus, ela pode trazer novos brotos, ela pode trazer novas folhas, ela pode renascer. Precisamos manter o caminho, a rota da esperança. Diante do sofrimento, precisamos também seguir e acreditar nos passos do Redentor. Porque ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo que eu morra, ele acreditava então que um dia veria o seu Redentor e poderia então ali estar junto com o seu Redentor, mesmo depois de ter sofrido tudo aquilo que ele havia sofrido. Para onde ir então quando estamos sofrendo? Confie no caminho da salvação, mantenha-se na rota da esperança e acredite nos passos do Redentor. São algumas coisas que Jó vai declarando ao longo do texto bíblico. E eu creio que isso serve para nos fortalecer, né, em nossas dores, em nossos sofrimentos. De fato, tornar isso prático não é fácil, mas, de fato, são caminhos apontados por Jó para que, diante dessa pergunta, né, para onde ir quando estamos sofrendo, possamos olhar para o exemplo daquele homem e também nos agarrar nesses princípios que nos levam ao caminho da salvação, que nos levam para a rota da esperança, que nos levam a seguir os passos do Redentor. Que assim seja na vida de cada um de nós e que o Senhor, para tanto, continue nos abençoando. Na próxima semana, continuaremos vendo mais alguns passos que Jó deixa para nós, né? Porque ele continua respondendo a essa pergunta. E na sua experiência de sofrimento, ele vai dizendo aonde ele foi se agarrando, né, para seguir aí diante do sofrimento, para onde ele estava indo, mesmo diante do sofrimento. Semana que vem, então, a gente continua na parte 2, essa mesma pergunta, né, para onde ir quando nós estamos sofrendo. Mais algumas coisas que Jó deixa para a gente aqui, que eu creio que vai nos ajudar, né, em nossas lutas, em nossa busca pela felicidade, e isso eu creio que Jó tem muito a nos passar no nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar com você, pedindo a Deus que esteja abençoando a sua vida, que você tenha isso no seu coração, né, diante da dor, diante do sofrimento. Confie no caminho da salvação. Mantenha a rota da esperança e acredite nos passos do Redentor. São 3 coisas que Jó até aqui nos mostra, que o ajudou a vencer o sofrimento. São 3 coisas que nós percebemos nos diálogos, né, no diálogo que ele tem com seus amigos, que lhe deram força para que ele pudesse ir até o final. São 3 coisas que ele coloca, né, que o ajudaram ali a vencer a dor e todo o sofrimento que ele estava sentindo, quando no seu coração, né, ele buscou ir na direção dessas 3 coisas que nós falamos, né? Nesses 3 caminhos, que nós possamos também fazer da mesma forma em nossas lutas e sofrimentos. Vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez mergulharmos na Tua palavra. Muito obrigado porque a experiência de Jó mostra, Deus, a cada um de nós aonde nós devemos ir, ó Deus, diante da dor, diante do sofrimento. Mostra-nos, ó Deus, um caminho pavimentado, aponta-nos pegadas que devemos seguir para que diante da dor, do sofrimento, possamos, como aquele homem, também, ó Deus, sermos serenos, sábios, conscientes, apegados a Ti diante das nossas dores. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar também aquilo que Ele deixa para nós, que diante do sofrimento possamos confiar no caminho da salvação. Porque a salvação para justos e ímpios
tem um significado diferente. O resultado final é diferente. Então nos ajuda, diante do sofrimento, a olhar para o caminho da salvação e seguir nesse caminho, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas seguindo sempre em frente. Diante do sofrimento, ajuda-nos a nos manter na rota da esperança, porque o Senhor é aquele Deus que pode mudar a realidade. Jó mesmo falou, ainda que uma árvore cortada, mas se a sua raiz estiver fincada, estabelecida no chão, ao cheiro das águas, aquele tronco aparentemente morto pode renascer, pode gerar novos galhos, pode gerar novos ramos. É aquilo que eu creio, ó Deus, que o Senhor pode também fazer grandes obras em nossas vidas, mesmo diante de situações difíceis, de situações, ó Deus, de sofrimento. Então que diante do sofrimento possamos também nos manter na rota da esperança. E por fim, que possamos também, diante do sofrimento, seguir as pegadas do nosso Redentor. Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive. Que também isso seja uma pronúncia, uma frase presente em nossas vidas e corações. E que diante de qualquer situação adversa, possamos também declarar que sabemos que temos um Redentor que vive. Um Redentor que cuida de nós. Um Redentor que nos ampara. Um Redentor que nos aguarda. Um Redentor que não nos deixa desamparado. Que possamos também ir no sofrimento, neste caminho, seguindo os passos do nosso Redentor. Muito obrigado, porque a experiência daquele homem nos leva e nos coloca mais próximos de Ti. E que nós possamos essa noite abrir as nossas mentes e corações e entender a mensagem que o Senhor quer deixar a cada um de nós, a começar por mim. Que não possamos ser insensíveis, mas que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está querendo nos mostrar essa noite. E que a nossa fé seja fortalecida. Assim, então, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero desejar aos irmãos um restante de semana abençoada na presença do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e possa te ajudar, né, diante da dor e do sofrimento, a te mostrar o caminho apontado e vivido por Jó. Que ele seja também passos importantes para nós vencermos o sofrimento e a dor. Nós vamos ouvir uma última canção. Eu quero te convidar, né, a não sair enquanto a última palavra, a última estrofe dessa canção não for pronunciada, para que juntos possamos declarar agora juntos que nós nos prostramos diante da cruz e que de fato aquilo que Jó deixa para nós aqui essa noite possa nos ajudar diante do sofrimento a buscarmos um caminho que nos leve a cada dia, né, na direção de Deus, na direção de Jesus. Deus abençoe a todos. Até domingo, ainda online, pela manhã, às 10 horas e às 19 horas. E que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando um restante de semana abençoada e de paz. E que possamos estar juntos no próximo domingo, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, abençoe a sua família. Faça da sua casa, nessa última canção, um altar de adoração ao nosso Deus, onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para atuar e se sinta bem no meio de vocês. Deus abençoe. Até domingo, se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Próximo diante da cruz. Mesmo quando
venceu, sua glória o céu encheu, nada vai me separar. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada receará seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre.